boa noite. Olá, boa noite, como está? Tudo bem? Tudo bem, Bem, graças a Deus. Você me ouve bem? perfeitamente bem. Você me ouve bem? Te escuto bem, graças a Deus. Tudo bem por Maravilha. aí? Tudo em paz e por aí, não tanto, né? Nossa, essa semana aqui foi loucura, Eu imagino. loucura. As últimas 72 horas, assim, a gente teve uma mudança no cenário drástica. Tô acabada. Essa Eu posso imaginar. semana não foi moleza, não. Eu Mas a imagino. gente vai levando. Em Minas Gerais a gente conversou até sobre isso. A gente tem menos casos do que no Rio de Janeiro, em São Paulo. A gente tem casos bem graves, mas em termos de número a gente tem bem menos casos. Então a gente está um pouco menos desconfortável do que vocês. Aqui deu agora explodiu, né? A impressão que a gente tem, acho que os doentes agravaram, eles combinaram. Eu não sei se já era. Eu esperava isso um pouquinho mais pra frente. Eu achei que ia ser um pouquinho mais espalhado ao longo da semana, mas a coisa concentrou, principalmente é o que eu falei, de 72 horas para 48 horas para trás, assim, foi. A gente está com a capacidade, assim, no estado, a gente está em torno já de 90%, né? De Nossa. ocupação, e no privado que eu trabalho, a gente chegou no limite. A gente precisou dar uma segurada nas internações por conta de ventiladores. A gente deve Nossa. suprir essa demanda aí nas próximas 24, 72 horas. Eu acho que a gente consegue receber o que o fornecedor prometeu para entrega, para a gente ver se reabre mais uns 15 leitos aí de UTI. Porque a gente Desesperador. é desesperador. Tiveram momentos assim que a gente funcionou com um mínimo, né, de ventiladores em stand-by, né, nesses últimos Nossa. 2 dias. Papo de tentar segurar a internação com medo do paciente descompensar, e a gente tem que ter um mínimo de lastro, né, de segurança para Exato. trabalhar, né, uma gordurinha, né, e aí a gente começou a queimar a gordurinha e deu uma apavorada, mas agora já já conseguimos dar uma reestruturada aí. Maravilha. Acho que o Brasil inteiro está mandando força para vocês que estão nessa linha de É, frente, nesse caos absoluto. Claro que o país inteiro está vivendo uma situação desconfortável, mas vocês ainda muito mais. A gente está mandando força acho que mesmo. São Paulo e Rio, Manaus, né? O pessoal lá também, acho que tá até mais difícil do que aqui, né? Pelo que a gente escuta, né? Os colegas, a coisa não Parece que tá. Amazonas, Rio e São Paulo são os estados piores, se não me engano. Ouvi dizer Sim, que o Maranhão também não está muito bem. Eu não sei em relação a números, eu estou dizendo o que eu ouvi mesmo, mas realmente está um caos. Mas então imagino. vamos bater papo Vamos, sobre o nosso tema. vamos, Só vamos eu sim. queria adiantar, então, dizer um pouco sobre essas ações da Sobrafir em relação à Covid-19. Parabenizar novamente a Sobrafir, assim, a gente faz parte dela e dela estão saindo coisas maravilhosas mesmo, assim, o que a gente está recebendo uma enxurrada, você com certeza, os colegas que estão assistindo também, recebem uma enxurrada de informação que é uma coisa maluca e de alguma forma alguém precisa filtrar isso, ler, fazer uma análise crítica, Processar, né? processar tudo isso e transferir isso para um documento único, né? E isso tem sido feito de forma extremamente brilhante pela Sobrafir. Eles têm o Comitê Covid-19 faz um trabalho quase que 24 horas por dia, lendo tudo, discutindo tudo e produzindo documentos. Vários documentos já foram produzidos, mais outros vários estão sendo produzidos, vão ser enviados agora. Você participou também, então pode dizer como o Sim, trabalho tem sido intenso, né? é muito intenso, é cansativo, mas é gratificante, né? Quando a gente vê um documento conseguindo nortear um pouco, né? E isso nos ajuda na prática, né? Porque a gente também não consegue ler tudo. Então, a gente ajuda num assunto ou outro, a gente depende, nós dependemos uns dos outros, né? Exato. A gente tem que se ajudar. Essa hashtag aí, juntos somos mais fortes, eu acho que nunca fez tanto sentido na minha vida. Esse meme é perfeito. Assim, eu acho que esse é um grande papel da sociedade científica, né? Trazer tudo o que existe de melhor, de mais atual para a ponta, para a turma que está trabalhando, que está com a mão na massa, que está fazendo isso tudo, né? E da Sim, forma é um mais. amparo, né? Dar um Uhum. respaldo, né?
Exatamente. E fora isso, a Sobrafir, ela tem cursos online, a gente tem uma plataforma EAD, e a Sobrafir está disponibilizando esses cursos online de forma gratuita. Ou seja, é só entrar no Isso é site, fazer maravilhoso. vários cursos. São A cursos muito informação bem está aí, feitos. né? É, eu também Basta estou querer. muito, muito satisfeita, muito orgulho de poder ter uma instituição, assim, a Sobrafina, uma associação que representa a gente tão bem, né? E que tem dado uma força, porque nesse momento a gente precisa, né? E você E está a fazendo gente. parte disso. Não, Isso, a sim, é gente te uma pequena agradece parte, demais eu por tento isso. ajudar, mas a gente tem muitas limitações até por conta da demanda, né, aqui, né? Porque a gente está na prática, a gente está atuando, está tentando produzir conteúdo científico, mas a gente está no front, então, e tem a família, né? Então, é uma loucura. Assim, a gente está no meio de tantas nuances, de tantas coisas, que a gente perde um pouco o rumo. E eu acho que está aí um grande papel também, né? É colocar a gente, Sim. porque as decisões emocionais muitas vezes nos tiram a capacidade de decisões racionais que são muito importantes na beira-leito, na avaliação do doente, né? Olha, isso que você disse, isso tem acontecido comigo. Eu tenho, assim, eu dei meu primeiro plantão em terapia intensiva em 2003. Então, assim, lá se vão 17 anos. Outro E eu dia. enfim, detalhe. Essa semana eu me peguei, assim, meio sem saber o que fazer, porque no momento calor do momento, você tenta manter o racional, né? Mas a gente é pego de surpresa às vezes. Você sabe o que tem que ser feito, mas na hora as coisas não funcionam como tem no script. As coisas não são exatamente como estão no papel. E você tem que adaptar, você tem que improvisar muitas vezes, né? E esse improviso na hora do nervosismo, às vezes é muito difícil. Então, eu acho assim, a gente também tem que se perdoar se a gente não conseguir fazer o perfeito. Porque eu vejo Perfeito. as pessoas se cobram muito. Eu me cobro muito, eu acho que todo mundo, porque a vida é de uma pessoa, né, que tá ali, Uhum. é um outro ser humano, e você não quer errar, né? Mas às vezes é difícil, então eu acho que a gente tem que tentar sempre fazer o melhor que a gente pode dentro das circunstâncias, entendeu? Buscar o Fantástico. conhecimento, que isso é fundamental, a gente não pode ser imprudente, não pode ser imperito, mas saber que não é fácil, entendeu? E para isso contar com ajuda. Quantas vezes a gente discute casos, né? Às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer, e aí a gente liga Perfeito. para um colega, a gente manda para outros especialistas, pede uma ajuda, pede uma sugestão, você ter humildade nesse momento, né? E saber que. E poder saber que você conta com outra pessoa para a tomada de decisão, porque às vezes é difícil, né? Tomar algumas decisões são bem difíceis. Exato, assim, pura e simplesmente juntos somos mais fortes. A gente tem que entender as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, entender que as habilidades humanas e pessoais são tão importantes quanto as habilidades técnicas, né? Então Sim, todo mundo junto e trabalhar o autocuidado, trabalhar a si mesmo para conseguir doar o máximo que a gente pode. Isso é perfeito, isso é é isso perfeito. aí. Então vamos Perfeito. lá. A gente tem que Vamos. falar um pouco agora, essa discussão renderia aqui por horas e horas, Ah, sim, mas sem dúvida. maravilha, eu acho isso Foco, perfeito. foco. Vamos focar com relação a estratégias de titulação da PIP. E assim, antes de qualquer coisa, acho que a gente tem que dar um apanhado geral do que você tem recebido lá, e eu falo um pouco do que a gente tem recebido aqui também. O que você conta para nós? Então, eu vou falar um pouquinho da realidade aqui do Rio de Janeiro. Eu ontem estava de plantão num hospital, num grande hospital aqui do estado do Rio de Janeiro, e eu fiz até um levantamento de como é que estava o movimento desses pacientes, porque isso interfere também no nosso manejo, né? Porque a Sim. demanda interfere diretamente no que é possível, né, Uhum. fazer, né? Então, lá a gente atualmente tem 49 leitos de terapia intensiva. Chegaram hoje 20 ventiladores mecânicos e a gente deve, em breve, agora no final de semana, abrir mais 20 leitos. Então, vamos chegar a uns 69 leitos aí de terapia intensiva. Uhum. E a gente está com uma ocupação em torno de 90%. A demanda é muito grande, tem muito paciente para internar, esses pacientes já chegam num estado mais grave, muitos vêm de UPA, né, já ventilados mecanicamente, e às vezes estão 5, 6, 7 dias na UPA e chegam para a gente com parâmetros inacreditáveis, Eu imagino. pacientes instáveis, sem sedação, muitas vezes, mal adaptados. Então, você querer correr atrás de um prejuízo, né? Esse é um cenário
extremamente caótico. E no privado, a gente tem um cenário um pouco mais suave, porque normalmente esse paciente ele vem um pouquinho mais precoce para a gente, né? Se a gente tem plano de saúde, tem uma condição um pouco melhor, então é um pouco mais suave. Nesse hospital que eu trabalho privado, a gente costumava ter uma taxa de ventilação mecânica em torno de 15%, 20%. E hoje eu fiz a minha estatística, a gente está com 55% dos pacientes em ventilação mecânica. A gente tem 60 leitos de UTI. Né? Então, é bastante. E 56% desses pacientes em ventilação mecânica são COVID. Então, é uma demanda bem grande. Assim é como está aqui no Rio de Janeiro. Não sei se você poderia falar um pouquinho como é que está em Belo Horizonte. Pois é, em BH a gente tem números muito menores do que esse, sem dúvida nenhuma. A gente percebe isso claramente conversando com gestores de outros serviços, inclusive dos serviços públicos. A nossa taxa de ocupação de pacientes, de uma forma geral, caiu. Os hospitais proibiram cirurgias eletivas, as internações, de uma forma geral, também diminuíram de forma muito considerável. E para os pacientes COVID, os hospitais estão se preparando. Então, a gente está preparado, assim, está preparado para a guerra mesmo. Aumentou o número de leitos de UTI, comprou mais ventiladores mecânicos dentro do que podia, treinou equipe, montou times. Então, a gente está preparado, mas nossa taxa de ocupação ainda é mais baixa. Então, a gente tem atualmente 20 leitos para COVID, que já estão separados para pacientes com COVID. A gente tem cerca de 16 doentes internados. É uma ocupação grande para esses 20 leitos, mas pensando que nós temos 40 leitos disponíveis para isso. Então, realmente, Minas Gerais tem um número muito mais tranquilo. Agora, eu tenho uma realidade diferente, porque eu trabalho, a gente gerencia um serviço de fisioterapia num hospital de uma cooperativa grande. Então, nós somos referência para o COVID de toda essa cooperativa. Então, a gente recebe pacientes de todas as formas, assim, sabe? Então, é uma referência. Ligou para a ambulância, o nosso hospital é uma referência. O paciente vai no nosso pronto-socorro, entendeu? Então, a gente provavelmente vocês vão receber uma leva e quando chegar vai estar nas suas mãos, né? E é por isso que a gente está preparando a equipe toda, montando todos os treinamentos e tudo. Mas assim, a gente, apesar de Minas Gerais de uma forma geral ter poucos casos, o nosso hospital tem uma quantidade considerável de casos, pensando o resto das cidades e do estado de Minas Gerais. Então, mais uma vez, também pacientes graves, os pacientes que chegam até de forma muito, muito aguda, o paciente chega muito rapidamente ao pronto-socorro, precisa de intubação no próprio pronto-socorro, ele sopra para não dar terapia intensiva, é intubado lá e acaba evoluindo com um tempo prolongado de tubo endotraqueal. A gente teve óbito, não foram muitos, isso é uma coisa muito positiva, a gente já teve altas também, mas a gente ainda não chegou nem aos pés do que vocês estão passando por aí, sem dúvida nenhuma. A nossa paciente D0 no privado, né, hoje está com 25 dias de ventilação mecânica, está traqueostomizada e... D0, desculpa, nossa paciente 0, né? Perfeito. E a gente não conseguiu ainda retirá-la de prótese. Ela está traqueostomizada, a gente faz despertar diário, a gente tenta manter em parâmetros de ventilação espontânea alguns períodos do dia, mas as assincronias, esses pacientes, eles têm um despertar com um drive ventilatório extremamente aumentado e a troca deles fica muito prejudicada na hora desse despertar. Se a gente tenta manter esse doente com uma PF acima de 200 para passar ele para o modo espontâneo, na hora que a gente desperta esse doente, a gente passa ele para modo espontâneo, a PF às vezes cai abaixo de 150. E assim, taquipneico, com padrão de esforço, aumento do trabalho. Então, a nossa dificuldade na transição da ventilação mecânica assisto controlada ou controlada para a respiração, para a ventilação espontânea, tem sido muito conturbada. E o tempo prolongado, né? Ontem a gente estubou uma paciente nossa de 86 anos, COVID, que ficou só 6 dias em ventilação mecânica. Isso foi uma surpresa, mas era um quadro um pouco mais leve. Mas pela idade a gente... Então, assim, é muito uma caixinha de surpresa, né? A gente acha que alguns pacientes vão evoluir bem quando você vê, afundam meteoricamente, e outros que você acha que não vão muito longe, surpreendem. Então, assim... E essa caixinha de surpresa não é diária, ela é quase que horária. Porque
é uma mudança muito drástica na clínica dos doentes, repentina, né? Então é um Uhum. retrabalho que a gente tem muito constante, né, para ventilar esses doentes de forma adequada. É quase interminável, assim, parece que o dia não termina. É mais Exato. ou menos assim. E assim, essas nuances desse paciente, principalmente o paciente com Covid-19, né? Assim, é uma entidade nova para nós. É uma entidade que recentemente, né, não podemos dizer que foi muito recentemente a publicação do Gattinone sobre os fenótipos e depois para tipo, né, tipo um, Sim, tipo 2 e tudo. Isso é muito recente. Apesar de que os guidelines falam para nós, né, de que a condução desses pacientes seja da forma mais protetora, como a gente já teria que fazer com todos os nossos outros pacientes. E isso é uma coisa sim. muito importante. As pessoas agora estão entrando em pânico por fazer uma coisa que a gente já devia fazer há muito tempo, Pois né? é, isso me surpreendeu. Eu não sei se eu sou um privilegiada porque eu sou cercada de pessoas muito cuidadosas com relação à ventilação mecânica. Eu trabalho numa instituição que é universitária, a gente tem residência, Perfeito. enfim. E a surpresa das pessoas em como realizar uma ventilação protetora me deixou muito apavorada num primeiro É. momento, porque Uhum. assim, é o que você falou, é para todos, né? É. E eu escuto algumas pessoas falarem, não, mas esses pacientes têm complacência normal ou boa no primeiro momento, não preciso fazer ventilação mecânica protetora. É. É, é, e aí a gente tem que voltar lá atrás, né, para tentar explicar a importância para todos, como você disse, né? Mas eu acho que agora o pessoal, a gente tem. Eu acho que o fisioterapeuta, eu vejo pelo menos, as pessoas têm muito comprometimento. Perfeito. É impressionante o quanto eu tenho visto o pessoal correndo atrás. Então, assim, quem não tinha atuação em terapia intensiva agora está sendo recrutado para trabalhar em terapia intensiva. Eu vejo o pessoal estudando, perguntando. E eu acho que agora a gente está conduzindo um pouco melhor aqui no Rio de Janeiro, pelo menos. Acho que o pessoal correu atrás realmente e a gente está conseguindo fazer um bom trabalho dentro das circunstâncias, né? Perfeito. Assim, eu acho que o susto que as pessoas tomaram com essa pandemia, né, essa coisa totalmente inesperada, fez com que elas perdessem a capacidade de raciocínio. E eu, assim, prefiro pensar dessa forma. Assim, não acho que era desconhecimento, porque quem trabalha na terapia intensiva, quem estuda, quem lê, fez uma pós-graduação, uma residência, já ouviu falar disso, sabe disso. Possivelmente os gestores do serviço, né, os especialistas falam disso o tempo inteiro. Mas eu acredito que foi mesmo um caos psicológico e mental, alguma Pode ter coisa assim. sido. E Pode que ter sido. agora as pessoas estão assim, e os fisioterapeutas muito mais do que, né, assim, claro, todos os profissionais merecem parabéns, mas o que eu tenho visto da fisioterapia é uma coisa tão maravilhosa, do trabalho em equipe, das pessoas vamos estudar, vamos fazer, é isso que a gente tem que fazer. As pessoas estão perguntando. Eu acho que depois do susto veio aquela guinada para o Nos traz muito conhecimento. orgulho, né? Eu fico muito Muito, feliz. muito. A gente fica cansado, mas a gente fica muito satisfeito. É uma satisfação muito grande, né? Profissional, assim. Você vê o quanto a gente tem se destacado e a importância que a gente sempre teve, né? Um papel muito importante na terapia intensiva. Mas eu acho que isso ficou muito evidente agora, né? Na hora do desespero, eu acho que o fisioterapeuta nunca foi tão chamado. É, Exatamente, e nem, exatamente. nem tão valorizado. Agora, as pessoas, você entra agora, ai, fisioterapia chegou, graças É a Deus, vem isso, cá. Né? Quer um é café, isso. quer uma água? Então, É isso. E é o nosso momento, então, de mostrarmos mesmo. A gente sempre mostrou, eu não sim, tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida, mas assim, é o momento agora de mostrarmos. Nós somos imprescindíveis, a gente não fazemos vai a sair diferença daqui. realmente. Exato, É exato. isso aí. E assim, Então, vamos lá para o manejo desses pacientes? vamos, o que a gente recebeu várias perguntas e o que uma pergunta que foi muito clássica, obviamente relacionada ao tema, foi a questão do Uhum. ajuste da PIP, né? Assim, recruta, não recruta, como é que esse paciente se comporta? Então, qual que é a sua, o que você tem visto? Como é que esse paciente tem É, chegado? então, o que a gente tem feito? A gente tem dois grupos de pacientes, assim. Na hora que o paciente chega, a gente tem aquele doente que já tem, pelo menos, o doente que chega fora de prótese, que a gente consegue realizar uma tomografia antes, de repente já tem um laboratório, e a gente já começa a desenhar um raciocínio de como deve ser o comportamento de mecânica pulmonar desse doente, até pelo padrão radiológico do paciente, pelo laboratório.
enfim, se o paciente tem um dedímero muito aumentado, a gente já pensa que esse paciente talvez tenha uma perfusão um pouco pior por conta de esses fenômenos microtrombóticos que têm acontecido com muita frequência, né, na Covid-19. Se o paciente tem um padrão radiográfico mais difuso, a gente já espera que talvez ele não tenha uma complacência tão ruim quanto aqueles pacientes que têm padrão de consolidação, né? Aquele padrão mais dorsal, mais parecido com a SARA mesmo, né? E a gente já começa a desenhar uma estratégia. Agora, o doente que chega pra gente, como esses que vêm da UPA, já em prótese ventilatória, e a gente tá no escuro, então o manejo é um pouco diferente. Eu não consigo ainda desenhar, né? Então eu tenho que conhecer esse doente. Normalmente esse doente que chega muito grave, primeiro eu tenho que pedir para sedar e curarizar, porque esse doente vem muito mal adaptado. E aí quando a gente consegue estabilizar o doente hemodinamicamente, do ponto de vista ventilatório, para ter ele entregue, a gente começa a raciocinar. Eu muitas vezes não tenho imagem ainda para direcionar. Então o que a gente faz? A gente admite esse doente geralmente com uma PIP entre 10 e 12, porque a gente já sabe que esses pacientes costumam ter uma troca muito ruim. Eles vêm sempre com uma saturação periférica muito ruim. Às vezes eu ainda não tenho a gasometria para ter uma ideia, né? E aí a gente acaba botando parâmetros um pouquinho, essa PIP em torno de 10 e 12. E aí nesse momento, a nossa prática aqui tem sido passar o paciente para volume controlado, para fazer uma análise um pouco melhor da mecânica, né? Se esse paciente tem uma complacência melhor, acima de 50, mais próximo do normal, é um doente que eu já penso assim, provavelmente esse doente não vai precisar de parâmetros mais altos. E aí, espero a gasometria chegar. A gente tenta mexer o mínimo possível nesses pacientes, porque eles instabilizam muito. Espera a gasometria chegar, se ele tem uma PF razoável, uma troca boa, a gente acaba nem fazendo nenhum tipo de manobra. A gente tem usado muito, né, o mini recrutamento com a titulação decremental. Mas se esse doente já tem uma boa complacência, a gente acha, vamos poupar esse pulmão de algum estresse. A gente acaba trabalhando com PIPs mais ali próximas em torno de 10. A FERI mensura a driving pressure, né? A gente seguia muito pela driving pressure, faz essa pequena pausa inspiratória e mede o platô, né? Subtrai da PIP, a gente já tem esse valor da driving pressure. A gente tenta manter abaixo de 15 e o menor valor possível. Então, esse doente que tem uma complacência boa, a gente fica um pouco mais tranquilo. Agora, o doente que a gente, nesse primeiro momento, vê a complacência, vê que esse doente tem uma complacência abaixo de 40... a gente já pensa em dar uma ajustada. O paciente está desaturando, não tem uma mecânica boa, tem uma complacência baixa, provavelmente, com certeza, matematicamente, esse driving pressure vai estar alto. E aí a gente tem feito muito a manobra, esse mini recrutamento, né? Se o doente tem hemodinâmica, a gente chega essa PIP até 20, alguns doentes um pouquinho mais, 22, 24, não costuma precisar mais do que isso, né? Espera 5 ciclos, 30 segundos, 20, 30 segundos e vai reduzindo de 2 em 2 essa PIP e aferindo a driving pressure em cada ponto da curva. E aí a gente vai, você começa a observar um comportamento, né? Às vezes você chega nessa PIP de 20, você já observa que a driving pressure do paciente subiu muito. Provavelmente esse paciente está hiperdistendendo e eu não estou recrutando. E a gente já começa a desenhar esse raciocínio, né? Esse doente provavelmente não vai se beneficiar. E à medida que você vai reduzindo os valores de PIP, você vai vendo que a driving pressure muitas vezes vai melhorando. Aí você vê realmente esse paciente talvez não precise. E às vezes a gente titula essa PIP em 10, 8. Às vezes os pacientes realmente têm uma boa complacência. Outros não. Na hora que a gente chega lá na PIP de 20, a driving pressure que era de 18, de 20 com a PIP de 10, cai para 7. 8, com PIPs mais altas. E aí a gente já percebe que esse doente provavelmente vai se beneficiar e a gente titula pela menor driving pressure. Nos primeiros dias eu costumo manter em volume controlado, a gente coloca um tempozinho de pausa, meio segundo ali no pausa inspiratória, que você já tem ciclo a ciclo platô e você já desenha essa driving pressure automaticamente na tua cabeça, né? Que você tem ali a PIP, o platô, e a gente consegue fazer uma monitorização de mecânica para manter esse paciente mais seguro, né, nos primeiros dias. Só que o que a gente tem observado é que esse doente, quando começa a acordar,
ou que a gente tenta reduzir, ele estabiliza depois das 48 horas, que a gente tenta reduzir um pouco os níveis de sedação, esse doente não tem ficado bem em volume controlado, pelo menos lá na nossa experiência. A gente às vezes precisa passar por um PCV ou por um PRVC. Eu acho que vai muito também do modo ventilatório que o fisioterapeuta ou que a equipe também está mais habituada a ventilar, que se sente um pouco mais confortável. E tenta manter o volume-alvo, né, de 6 ml por quilo. E a PIP sempre de menor driving pressure. Perfeito. Pode falar, pode continuar. Não? Pode falar. É o seguinte, o que é importante é porque as pessoas sempre perguntam assim, por que a gente então não titula PIP de todo mundo, né? Por que a gente não faz essa titulação expressa? Porque o que é importante é a gente monitorar o nosso doente, é conhecer o estado pulmonar e hemodinâmico desse paciente de uma forma geral. Né? Nem sempre a gente tem imagem de todo mundo, como você mesmo disse. Às vezes a imagem não me diz muita coisa, às vezes pela qualidade, ou esse paciente pode piorar na próxima hora. Então, o mais importante é monitorar esse doente. E essa monitoração vai me definir, né, dentro de um fluxograma, o que eu devo fazer. E aí, lembrando, né, as estratégias iniciais dizem exatamente isso. A gente mantém esse paciente inicialmente com a PIP cerca de 10, até chegando a 12. E esses pacientes, às vezes continuam hipoxêmicos, mas a hipoxemia nem sempre ela é ocasionada por diminuição da ventilação. O problema, às vezes, está na perfusão, que é o fenótipo low, né? Ou tipo 1 que o Gattinone descreveu. O problema desse paciente é a perfusão. Eu aumentar a PIP, eu vou acabar aumentando o espaço morto. Eu vou comprimir capilar, eu vou piorar isso. E aumentar espaço morto, esse paciente ainda vai piorar mais a ventilação ainda. Sobrecarga do ventrículo direito também, que isso tem acontecido com muita frequência. E esses pacientes têm uma repercussão hemodinâmica. Os pacientes que não têm muita hiperdistensão pulmonar, eles costumam ter uma repercussão hemodinâmica menor. Esses pacientes que hiperdistendem mais, que têm uma complacência melhor e que não se beneficiam muito, a própria hemodinâmica já te direciona, além da questão do driving pressure e da análise da monitorização ventilatória do doente, a hemodinâmica também te traduz. Muitas vezes o doente, nem sempre, mas muitas vezes o doente até desatura ali naquele momento. Eu não titulo PIP por saturação. É claro que a gente está de olho sempre na saturação, mas a gente tenta titular a PIP pela menor pressão de distensão pulmonar, para tentar proteger. E nem sempre essa é a PIP onde eu vou ter uma melhor saturação periférica. Então, assim... E esses doentes que hiperdistendem, que comprimem capilar, eu deterioro a perfusão pulmonar do meu doente com essa hiperdistensão, eles normalmente desaturam nesse momento, né? Então é uma outra luzinha que acende. Poxa, se eu estou titulando aqui, aumentei parâmetros e o paciente desaturou, está um pouco mais hipotenso. Se você tem um eco beira-leito ou um tomógrafo por impedância elétrica, perfeito. Aí padrão ouro, né? Consumo, é o sonho. Eu consigo ver se meu coração direito distendendo, aumento das câmaras, eu consigo ver a cava, né? Esse paciente começa a fazer uma estase sanguínea retrógrada ali, porque eu aumento o pós-carga do ventrículo direito, né? Quando eu hiperdistendo esse pulmão, esses alvéolos, e acabo tendo... isso é muito rapidamente visto, né, ao eco beira-leito. E o tomógrafo de impedância elétrica, a gente nem... É maravilhoso, né? Eu não trabalho, infelizmente, não é a minha realidade também, não. Tem colegas aqui do Rio, Bruno, né? Trabalha com isso, fico maravilhada e é um sonho de consumo, mas a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Nem o eco beira-leito eu tenho para todos os doentes. Eu trabalho em uma unidade de cirurgia cardíaca, então... em um dos CTIs que eu trabalho eu tenho, nos outros 3 eu não tenho. Então eu vou com monitorização ventilatória e monitorização hemodinâmica invasiva quando eu tenho, porque nem sempre eu tenho também. Pressão arterial invasiva a gente tem, mas assim, um recurso um pouco mais avançado, nem sempre a gente tem, né, de monitorização hemodinâmica invasiva. Então também
Temos que aprender a trabalhar com as ferramentas que temos, né? Exato. E assim, a gente tem muita ferramenta, o ventilador mecânico, na sua grande maioria, eu não vou dizer que são todos, porque obviamente não são, mas o ventilador mecânico é uma ferramenta enorme nos permite uma gama de possibilidades das mais variadas. E muitas vezes a gente utiliza só o básico, né? Subutiliza, né? A gente subutiliza. Então vamos saber interpretar uma curva, avaliar a sincronia, observar como é que está a mecânica desse paciente. Olhar uma P01 na hora do despertar desse doente, para ver como é que está o drive ventilatório desse doente. Se a gente tem um recurso, é para usar, né? Perfeito. A gente tenta manter essa P01 entre 1,5 e 3,5. Nesses doentes de Covid, isso está sendo quase impossível. A gente tem visto que esses doentes têm um drive muito exacerbado, o despertar é muito conturbado. E a gente tem usado algumas drogas que não inibem centro respiratório, né, para ver se ele desperta, se a gente consegue passar ele para modo espontâneo, mas ainda com um nível de sedação. Não sei se posso falar aqui, né? O Precedex, né? A gente tem usado muito Precedex, mas esse paciente a gente não tem conseguido segurar só com Precedex. Então, às vezes, a gente tem que associar um Propofol. A gente usou essa estratégia em alguns pacientes, porque o Propofol ele tem uma meia-vida bem curta. Então, a gente titula ali beira-leito. O médico entra junto com o fisioterapeuta, entendeu? E a gente usa o Propofol para tentar modular o drive ventilatório para trabalhar essa passagem para ventilação espontânea. Só que isso tem ocorrido na maioria dos nossos pacientes lá para o 15º dia. Antes disso, nossos pacientes têm ficado profundamente sedados e curarizados, infelizmente, às vezes mais de uma semana. A gente tenta o despertar diário, mas é catastrófico, é uma catástrofe. Eu não sei o que acontece, que as PFs despencam, os pacientes instabilizam e é desesperador. E aí você pede para voltar ao bloqueador neuromuscular, porque o paciente desatura igual um meteoro. A gente fala, é meteórico. E aí vira aquela corda bamba, né? Entre utilizar o bloqueador neuromuscular e esse paciente ter piora funcional, perder músculo, perder tudo aquilo que a gente já sabe. E também deixar o paciente entregue na ventilação, porque ele precisa ventilar da forma adequada. A gente sabe, né? Aquele conceito de PECILI, né? Aquela a injúria pulmonar induzida pelo próprio paciente. Auto-infligida, né? Exato. O paciente começa a fazer tanto esforço, ele acaba fazendo volume corrente muito maior, ele faz lesão pulmonar porque ele está com drive exacerbado e faz muito esforço respiratório. Então, eu tenho uma hipótese, assim, até relacionada à PECILI, principalmente para esses pacientes que têm um padrão de consolidação mais dorsal e mais inferior, que esses pacientes, na hora que eles começam a entrar, esse diafragma, ele atua com tanta intensidade nos primeiros dias, né? Porque depois o paciente, infelizmente, vai desenvolvendo uma fraqueza muscular, né? Fica muito tempo sedado. Mas nos primeiros dias, essa questão da PECILI e desse fluxo talvez está sendo direcionado para essas regiões onde eu tenho consolidação e eu não sei se é por isso que essa PF e essa saturação despenca na hora que eles começam a entrar na ventilação. Se é porque eu acabo desviando o fluxo para áreas onde, na verdade, eu não ventilo bem, porque estão consolidadas. E eu não sei o que acontece do ponto de vista fisiológico, mas eu acho que tem alguma coisa relacionada com a atividade muscular diafragmática. Se eu tivesse talvez um tomógrafo de impedância elétrica, eu conseguisse visualizar ali à beira do leito, mas a minha intuição é que isso, o efeito Pendeluft, né? É isso que eu ia falar agora. Isso que deve estar acontecendo. É isso. Entendeu? E nesse momento mais grave, desses doentes que têm a base e a parte dorsal muito comprometidas, eu não sei, tem um efeito muito negativo na troca desses pacientes. É uma hipótese, não sei, como eu falei, eu não tenho essa ferramenta, mas talvez seja realmente algo que aconteça ali, somado a outros fenômenos, outras coisas que acontecem, né? Essa questão e aí, Pode falar. Não, e aí por isso que eu digo assim, o paciente ele é tão complexo de todos os sistemas corporais, não somente o sistema respiratório, a gente sabe que é o principal acometido, né? É que a gente não pode falar também que a titulação da PIP é uma coisa simples, porque de fato não é simples, né? Não é simples. Você conseguir um meio termo entre colapso e hiperextensão, impedir a sobrecarga do ventrículo direito, entender a contribuição disso para uma adequada oxigenação, que é o nosso objetivo, né? Uma mecânica respiratória
ótima ou a melhor possível, com uma oxigenação também a melhor possível. Com menor lesão pulmonar possível. Com a menor lesão pulmonar possível. Com o menor tempo de ventilação. Exatamente. Isso tem sido quase, não digo impossível, mas está sendo muito difícil. Uhum. E o que a gente tem usado como estratégia é isso que eu falei, do despertar diário, de tentar, como a gente não consegue manter esses pacientes em ventilação espontânea por um período mais prolongado, por conta do risco de lesão pulmonar induzida, né, pelo próprio paciente, auto-infligida e relacionada à ventilação e ao ventilador mesmo, né? A gente acaba fazendo 2, 3 despertares ao dia para trabalhar a motora desse doente. Então, às vezes, assim, a gente desperta o doente, o Propofol e o Precedex nos ajudam, essa estratégia funcionou, pelo menos lá para nossa população. Perfeito. E aí a gente desperta um pouquinho antes da fisioterapia, consegue fazer fisioterapia ativa ou ativa assistida, tentando modular o drive ventilatório. Às vezes a gente tem que interromper o atendimento porque o paciente começa a precisar de pressões muito altas e começa a desaturar e eles ficam muito taquipneicos. Mas quando a gente tenta achar um equilíbrio ali entre o que é aceitável para tentar pelo menos trabalhar um pouco a parte motora dos doentes, né? Mas a gente só tem conseguido isso lá depois do 10º dia. Antes disso, tá muito difícil. E aí, para tentar ver se o doente não perde tanta força, né? Tanta funcionalidade. Mas nossos pacientes estão ficando bem debilitados, assim. A gente vai passar por um período pós-terapia. A gente já tem a síndrome pós-terapia intensiva já muito bem estabelecida, né? E nesses pacientes ainda a gente vai ter alguma repercussão muito importante, assim, esses pacientes que é a síndrome pós-Covid, né? O pós-Covid, exato, assim. Eu acho que vai ser uma coisa bem diferente, bem acentuada, mais do que esses outros pacientes que a gente costuma ver. Exato, e aí ventilação mecânica prolongada. E aí a gente e aí vai chegar o pessoal ainda. Mais sentido ainda. Então, só para a gente estruturar um pensamento, então, pensando nos fenótipos, aquele paciente que tem boa complacência e não necessita de uma PIP tão alta, esse paciente permanece com uma PIP de cerca de 10 a 12 centímetros de água, balizado em boa oxigenação, a melhor possível, né? E boa mecânica ventilatória. Menor drive pressure. Melhor drive pressure. A gente navega ali entre 8, 10, 12. Não chega a subir, não chega a fazer esse mini recrutamento, mas a gente avalia o drive pressure em outros níveis de PIP, né? Em outros pontos da curva. Mas sem uma manobra um pouco mais agressiva, não precisa. Geralmente eles não precisam. Perfeito. Até o professor Marcelo Amato, ele disse isso recentemente, numa live que ele fez, eu não me lembro aonde foi exatamente, mas ele disse isso, assim, que ele tinha pacientes que se comportavam super bem com PIP de 8, PIP de 7. Isso. Temos visto aqui. A gente não pode generalizar, não são todos os doentes que precisam de PIP elevada, né? Principalmente esses pacientes. Mas eles mudam. Isso a gente também tem que ficar muito atento, porque eles chegam um ponto, às vezes, eles têm um pico inflamatório mais tardio, eu acho. E aí, entre o 8º dia, 12º dia, alguns desses pacientes que tinham uma mecânica boa no início, eles transitam entre os fenótipos, né? Ele acaba virando um paciente de baixa complacência. Exato. E aí a gente precisa mudar a estratégia ventilatória desse doente. É um doente que a gente começa a perceber aumento da driving pressure, de redução da complacência, e a gente começa a precisar do mini recrutamento para titulação da PIP, que a gente não consegue, começa a precisar de níveis pressóricos um pouco mais altos. Normalmente esse paciente começa a ter a complacência abaixo de 40. Eu tenho usado muito 40 como corte, assim, 40, 50 como corte, né? Para decidir se a gente vai fazer o mini recrutamento ou não. Exato. Porque tem que ser uma coisa rápida, né? Não pode ser uma coisa muito elaborada, porque são muitos doentes, os doentes são muito dinâmicos e tem que ser uma coisa prática para ser feita à beira-leito, né? E é por isso que essa avaliação da mecânica, mais uma vez, ela é primordial para a condução desses casos. Não somente na estratégia inicial, sabendo que esse paciente muda, que esse paciente piora, que esse paciente evolui com uma mudança do quadro muito brusca. Então, ele precisa de outra estratégia. E a gente só consegue saber disso avaliando mecânica. Mais uma vez, nem sempre a gente tem tomografia, nem sempre a gente tem raio-x disponível para aquele momento, para tomar as atitudes necessárias, né? Agora, muita gente pergunta sobre a questão de
como é que eu consigo avaliar a recrutabilidade desse paciente? Né? Então, isso é uma coisa importante. Tem paciente que não é recrutável ou não responde bem ao recrutamento alveolar. Né? Na prática, existem alguns critérios e existem também situações muito específicas, onde eu faço teste, né? Eu faço um teste e observo como é o comportamento desse paciente. Recentemente foi até publicado na ATS um estudo interessante que mostrava um cálculo sobre avaliar a recrutabilidade. Você fazia um aumento de PIP, observava volume corrente, umas coisas assim. A gente pode até disponibilizar isso depois. Muito interessante. Tem uma calculadora, já tem uma calculadora que você coloca os parâmetros iniciais, ele propõe, né, você chegar a uma PIP de 15, se eu não me engano, e depois cair essa PIP até 5, não é isso? Ele faz um delta de 10 centímetros de água de PIP, se eu não me engano, e você joga isso na calculadora e ele já te dá um índice que ele calcula e diz se o doente é recrutável ou não é recrutável. Exatamente. É uma ferramenta, isso está disponível na web. Eu já utilizei algumas vezes, confesso, para experimentar. Mas eu acho que nesses pacientes de Covid fica um pouco mais difícil, porque você está todo paramentado. Você não tem acesso a celular, você não tem acesso a nada. Você pode ter até um colega do lado de fora que vai te mostrar pelo vidro, né, o que fazer. Mas, enfim, então eu acho que tem que simplificar, né? Na hora da beira-leito a gente tem que simplificar. E uma forma para simplificar é que eu avalio a recrutabilidade através do quanto essa driving pressure ela altera. Então, eu posso trabalhar com esse delta de 10. Eu titulo uma PIP inicial em 10 e chego até 20. E eu vejo se esse paciente reduziu muito a driving pressure, sei lá, talvez mais do que 50%, alguns reduzem mais do que 50%. Isso sugere que esse paciente seja realmente recrutável e se beneficie de pressões mais altas. Agora, isso às vezes, essa driving pressure, ela varia de forma negativa, né? Ela sobe muito na hora que você sobe a PIP. E aí isso já te direciona, olha, é um paciente que realmente não vai se beneficiar. E aí a gente retroage a estratégia e volta para parâmetros mais gentis, né? Assim, perfeito. Não digo nem gentis, não, porque você trabalhar com uma PIP mais alta, se for para distender menos o pulmão, eu estou sendo mais gentil, né? Perfeito. Então, eu digo assim, talvez PIPs mais de valores mais baixos, digamos assim, né? É isso aí. O que acontece é que a gente precisa ter na nossa mão, né? Existem várias estratégias, né? O professor Ângelo Roncalli fala muito isso. Não existe uma melhor estratégia. É melhor ter uma estratégia do que não ter nenhuma. Um método é melhor do que não ter método, né? Exato. Escolhe um método. E siga, né? Desde que, obviamente, não seja um método da sua cabeça, tenha algum embasamento. Científico, né? A gente vê isso muito, assim, as pessoas criando os próprios métodos, né? E assim, não é muito assim que as coisas não funcionam. É seguro, né? Isso é até uma irresponsabilidade, ainda mais nesse contexto de gravidade, né? Exatamente. É irresponsável. Então, isso que eu falo, não é vergonha perguntar se você não sabe o que fazer. É melhor você ter segurança e fazer alguma coisa com respaldo do que, de repente, tomar uma iniciativa e causar uma injúria, né? Exato. Então, não é vergonha. O próprio Marcelo Amato, ele disse, assim, numa pergunta que fizeram a ele foi, a gente não tem tomografia por impedância elétrica como você tem aí para todos os seus doentes na UTI, então como é que a gente faz? Ele disse, um bom correlato disso é a driving pressure, e de fato a gente vê isso, as publicações mostram isso, a driving pressure é um bom guia para a gente entender como é que esse paciente se comporta com o aumento da PIP, com diminuição da PIP e, obviamente, oxigenação, mecânica de uma forma geral. Mas a driving pressure é beira-leito, a gente consegue com uma manobra simples de pausa inspiratória, não gera muito estresse para o paciente, ou quase nenhum estresse, uma pausa de meio segundo, uma coisa muito simples de ser feita e também não gera estresse para o profissional. Então, sim, é um método rápido, normalmente não gera muita instabilidade hemodinâmica. Você não precisa fazer um protocolo longo, com pausas prolongadas, né? Como nos protocolos de recrutamento alveolar máximo. Exato. Não é essa a proposta, né? Não é nem necessário, né? Então, a gente pode trabalhar com tempos mais curtos e funciona, é eficaz. Exato. E o que é importante também é a gente pensar o resultado daquilo que a gente fez.
Então, eu titulei a PIP daquele paciente, isso foi uma pergunta também, e é uma questão que deve ser levantada, né? Porque, mais uma vez, não existe um consenso absoluto do que é melhor ou do que eu devo fazer de forma muito perfeita, porque os pacientes são dinâmicos também. Mas entendendo, no momento que eu fiz a titulação da PIP ideal, esse paciente está estável, driving pressure baixa, oxigenação legal, esse paciente está bem do ponto de vista hemodinâmico, em que Deixa momento quieto. que eu recruto de novo? Exatamente. Eu recruto de novo? Vamos estressar Recruto o não, né? mínimo possível. Uhum. Retitulo. Não, a gente não tem. A gente tem preconizado mexer o mínimo possível. Então, se o doente tem Fantástico. uma troca estável, se o doente tem uma driving pressure baixa, para que eu vou mexer? Tá funcionando. Exato. Então, o time que tá ganhando, a Exatamente. gente não mexe, entendeu? Agora, se o doente tá deteriorando a mecânica, tá aumentando a driving pressure, a gasometria tá me mostrando que tem uma troca pior, eu vou redesenhar a minha estratégia e eu vou reavaliar esse paciente, porque nem Espetacular. sempre é um paciente que é recrutável. Entendeu? Perfeito. Até essa questão da posição prona. O que a gente tem visto, hoje a gente teve essa discussão lá no hospital. É um paciente que a gente pronou ele algumas vezes pronativa, né? Antes da intubação. Esse paciente é jovem, tem 51 anos e tinha uma tomografia pavorosa, mas era um padrão difuso, não tinha um padrão de consolidação mais dorsal. E a gente tentou proná-lo, 110 quilos. A gente tentou proná-lo. A gente pronou ativamente esse doente algumas vezes porque ele participava, um paciente com bastante força muscular. E ele não teve benefício nenhum na gasometria, na pronativa. E a gente precisou entubar esse doente porque ele piorou drasticamente. E a primeira gasometria não veio uma PF abaixo de 150. E aí rolou essa discussão. A gente já tinha titulado o PIP, a PIP dele de menor driving pressure foi uma PIP de 10 ou 10. Ou seja, não era uma PIP alta, mas ele tinha uma complacência de 25. E aí a gente ficou, vou fazer um recrutamento máximo, eu já tinha feito o mini recrutamento com titulação decremental, a PIP ficou em 10. A complacência dele é de 25, a gasometria tem uma PF abaixo de 150. Mas ele não se beneficiou nenhuma vez da posição prona quando ele estava acordado. Será que ele vai se beneficiar entubado? Entendi. Não sei. Eu vou ligar para o hospital daqui a uns 15 minutos para saber qual é a decisão que foi tomada agora à noite, se a gente vai pronar ele ou não. Isso foi às 6 horas da tarde, né? Agora, de hoje, antes de eu sair do hospital. Então, E isso isso foi demonstrado nos estudos, inclusive, né? A gente está extrapolando um pouco para a posição prona, mas é muito importante, porque a titulação de PIP em paciente em supino e em prono pode ser diferente. O paciente obeso, sim, principalmente quando ele é pronado, eu tenho compressão. E esse paciente é obeso. E aí eu falei assim, olha, provavelmente eu não vou trabalhar com uma PIP menor do que 15. Porque ele é enorme. Não, então, mas foi 10. E eu repeti a manobra 2 vezes, porque eu não acreditei. Entendeu? É isso. E é uma coisa assim que você às vezes até se questiona, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque assim, o meu raciocínio estava em outra direção. Mas segue o método, que o método não falha, é matemática. Então confia. Se você executou corretamente a manobra, e se a menor driving pressure foi com a PIP de 10, por mais que ele seja obeso, e tem uma complacência horrível, eu não vou estressar o pulmão. Eu vou trabalhar com a menor driving pressure. Perfeito. E agora eu vou resolver se a gente vai pronar ou não. O paciente, a gente vai dar uma decidida. Mas as decisões são difíceis e às vezes a gente liga para colegas e discute, porque pronar um paciente instável hemodinamicamente de 110 quilos que não se beneficiou da posição prona, você para pensar, né? Eu sei que são situações diferentes. Ele está agora em prótese, né? E antes ele estava Mas, enfim, é uma coisa a se pensar, né? Mais uma vez, mostrando a heterogeneidade dos casos e mostrando que nem sempre o comprometimento é ventilatório só, né? Eu tenho comprometimento de perfusão, que é muito importante e tem sido cada vez mais discutido. Já tem se observado, e mesmo em pacientes com o tipo 2 ou tipo high, o comprometimento de coagulação intravascular disseminada, esses pacientes fazendo tromboses importantes, tromboembolismo pulmonar. A gente tem feito anticoagulação plena para esses doentes, mas
nem sempre eles respondem. Às vezes o Perfeito. paciente, você vê que ele fecha a periferia, cianose, lactato lá em cima, e você já anticoagulou pleno, o que você vai fazer Você tem além mediador disso? inflamatório, eles já estão dizendo aí que a leucina 6, eles estão vendo vários e vários A mediadores interleucina 6, inflamatórios. ela é incrível, mas eu não tenho. É esse que é o problema, Demora, não é? demora, Uhum, e eu não tenho. Então, perfeito. eu uso PCR, eu uso o D-dimer, eu É uso isso. o que eu tenho. A gente tem Isso é que saber perfeito. usar o que a gente tem e individualizar. O que eu quis falar, esse exemplo que eu citei desse paciente foi a questão da individualização, porque se Perfeito. você partir por um pensamento em massa, era o doente que eu iria de cara botar uma PIP mais alta, iria pensar talvez em pronar, enfim, e não, nem sempre é como tá no livro, ou tá no protocolo, ou tá no guideline, no guideline, enfim. Então, Exato. individualizar quando possível, porque dependendo da demanda do serviço também começa a ficar difícil individualizar as estratégias, né? A gente prona o doente, a gente tem que colher uma gás daqui a 1 hora, avaliar se vai despronar, e às vezes quando você vai ver, passou de 1 hora e você não É. conseguiu voltar naquele paciente porque você teve Uhum. 2 outros que descompensaram. Então, na prática, a gente até sabe o que tem que fazer, mas nem sempre a gente consegue, infelizmente, né? E essa é a grande vantagem dessas lives que a gente está fazendo, né? De conversar e de mostrar o que a gente tem As de dificuldades, as né? Porque para dificuldades. as É pessoas muito se importante. perdoarem, você tem que saber o que é para ser feito, mas nem sempre você tem que fazer o melhor que você pode. Exatamente. No teu ambiente, com os recursos que você tem e com a demanda Espetacular. que você tem. Eu acho que o recado maior é esse. São duas perguntas importantes que fizeram aqui nos momentos de que você estava dizendo. Eu estava vendo algumas mensagens aqui também. Eu nem tô A olhando as primeira, mensagens, gente. Eu tenho um pouco não, de dificuldade. pode ficar Fala tranquila. aí. Eu estou conseguindo ver algumas aqui. Eu também nem sempre consigo acompanhar tudo, mas algumas coisas são importantes. A primeira é o seguinte: as pessoas perguntaram sobre manter uma pausa inspiratória em todo o ciclo ventilatório para eu poder ter pressão de platô em todo o ciclo e fazer o cálculo da driving pressure de forma mais dinâmica, né? O que é muito perigoso fazer isso, dependendo do tamanho da pausa, porque eu altero o tamanho do ciclo. Então as pessoas têm que tomar muito Sim. cuidado, né? Às vezes colocam um tempo de pausa de meio segundo a 1 segundo, esse paciente perde um ciclo ventilatório quase que inteiro. E a Sim. relação às vezes fica toda E outra avacalhada. coisa, ele precisa estar bem sedado para isso. Porque se ele Perfeito. estiver interagindo, isso geralmente gera assincronia. E no momento que o paciente interfere na ventilação de forma ativa, eu não tenho mais um platô. Eu não tenho como mensurar, pelo menos eu não tenho balão esofagiano Também não. para poder medir pressão transpulmonar e ver o quanto de pressão estou gerando nesse sistema. Porque, na verdade, esse sistema, eu vou ter as pressões que são setadas no ventilador, mas eu tenho a pressão muscular do doente que é acrescida, né, ali. Então, se o paciente está participando da ventilação, não é o platô, o que eu estou aferindo ali não é o platô real. Então, na verdade, eu não posso levar em consideração. Então, para essas estratégias de avaliação de mecânica ciclo a ciclo, para eu ter ali o platô ciclo a ciclo, normalmente o paciente está muito bem sedado, curarizado e com uma estratégia, uma relação e um tempo de pausa bem ajustado, senão o paciente fica muito assincrônico. E aí não Perfeito. tenho nenhum. É o que eu falo, às vezes também é, é um pouco difícil, porque a gente quer evitar a sincronia de qualquer forma, mas às vezes esse despertar desse doente, a gente para colocar a gente não consegue manter volumes tão protetores. E aí o que que a gente tenta buscar é um balanço, né? Porque o que é pior para o doente? Eu permitir um volume pulmonar um pouco maior e evitar a sincronia, ou manter um volume protetor, o E paciente esse fazendo a paciente totalmente sincronia, todos. assincrônico. Então, às vezes, a gente tolera um volume um pouco maior, principalmente nos pacientes que têm uma complacência melhor, isso nos preocupa menos. A gente pode trabalhar até com volume até 8 ml por quilo de peso predito nesses pacientes que têm a complacência normal, esses pacientes têm uma complacência. Alguns têm complacência, eu já peguei complacência de 60, paciente COVID. Então, assim, talvez tolerar um volume um pouco maior para esses doentes, para que eles não façam a sincronia e para que eu possa fazer ventilação espontânea mais precoce, talvez seja um caminho também. Né? Porque às vezes a gente fica tão preso, vou fazer 6 ml, ventilação protetora.
Mas 6 ml com assincronia não é ventilação protetora. Perfeito, perfeito. A gente Então, tem muitos estudos mostrando isso. A sincronia como piora do prognóstico do paciente, né? Mais tempo de ventilação mecânica, piora do prognóstico de uma forma geral. E a última coisa, porque nós só temos 5 minutos, tá acabando. é a questão da medida da pressão de platô do modo PCV, né? Para calcular através do modo PCV, que é uma outra coisa que as pessoas têm que tomar muito cuidado também, porque no modo PCV eu estou limitando a pressão do meu paciente e se eu tiver fluxo inspiratório ainda, eu estou levando em consideração componente resistivo. Então esse paciente precisa parar, eu preciso ter fluxo inspiratório zero para eu conseguir inferir um platô, uma pressão de pausa, né? Para isso, normalmente tem que ter um tempo inspiratório mais prolongado, Perfeito. O que gera muita assincronia. Então, o meu doente precisa estar muito bem sedado para não interferir, porque senão ele nem tolera, né? E aí você titula a PIP no modo pressão controlada. Eu não costumo fazer nos pacientes mais graves nos primeiros dias. Eu acabo trabalhando com volume controlado, mas isso é uma opinião minha, é uma forma como eu prefiro trabalhar. Não está errado você fazer em pressão controlada, desde que você chegue a um fluxo inspiratório zero, para que você não tenha o componente resistivo, como você mesmo muito bem colocou. Exatamente. Então, assim, a gente precisa finalizar, infelizmente, porque eu seria capaz de ficar aqui mais umas 5 horas batendo papo sobre isso, eu adorei. Maravilhoso também. Eu adorei. Muito obrigada, Sobrafir, pelo convite. Me sinto muito honrada. O trabalho da Sobrafir tem sido maravilhoso, tem norteado, tem nos ajudado. E parabenizar mais uma vez a Sobrafir e agradecer. Só tenho a agradecer. Foi uma e muito obrigada, Daniel, nós. Também. Que isso, assim, você é um profissional fantástico, assim, mostrou isso o tempo inteiro, assim, apesar desse caos que está vivendo, está colaborando muito com a Sobrafir, está colaborando muito na elaboração de documentos, participação possível, de live. Fiquei doente, tive Covid, fiquei em casa, saturei a 90. Nossa. Cheguei a saturar a 90, mas perdi 4 quilos, que eu tô um palito. Mas a gente vai passar por isso. Eu sei que tem muitos colegas que estão doentes também. Gente, vai passar. Vai passar, daqui a pouco vocês estão de volta no front, porque dá uma angústia ficar em casa vendo o Rio de Janeiro explodir e você em casa sem poder ajudar. Eu, pelo menos, fiquei muito angustiada. Mas vai passar, a gente tem que se recuperar, porque também voltar e não voltar bem não pode, né? Perfeito. Ainda tem muita coisa pela frente, a gente ainda vai precisar de todo mundo ainda vai contribuir muito, sem dúvida. Exatamente, assim, acho que é primordial prezar pela saúde do profissional, isso é fato, né? Para que ele esteja preparado para estar na linha de frente, para exercer sua função. A gente tem que estar bem para cuidar do outro, né? Como é que a gente vai cuidar de alguém se a gente não está bem, né? Fantástico. E eu queria parabenizar todos os fisioterapeutas, os que eu trabalho, eu acho que só fortalece, entendeu? São pessoas muito comprometidas, são pessoas incríveis, todo mundo cobrindo uns aos outros, porque a gente está num revezamento, né? De profissionais que estão na ativa, porque uns adoecem, esses que adoeceram voltam, outros adoecem, e eu me sinto numa prova de revezamento. Passa o bastão, você passa o bastão, e daqui a pouco você volta e recebe o bastão de volta. Então, não é uma prova de 100 metros, é o que eu falo. A gente não é uma corrida rápida. Eu achava que era uma maratona, mas nem é uma maratona. Eu acho que é um revezamento mesmo. É isso aí. É passar o bastão. E é hora de mostrar a nossa cara, como sempre foi, mas agora mais do que nunca. E eu acho que é um passo para valorização, né? É um dos passos para valorização. E se a gente continuar dessa forma, estudando, produzindo ciência, juntos nessa luta e mostrando a que viemos, não tenho dúvida que nós sairemos dessa numa profissão muito diferente da que a gente entrou, sem dúvida nenhuma. Eu também acho que isso vai ser um marco na fisioterapia. Eu acho que a fisioterapia vai ser, pelo menos na terapia intensiva e na reabilitação, a parte de internação hospitalar e pós alta, né? Eu acho que a gente vai ter outra visão agora e outro reconhecimento. Eu acho que vai ser um divisor de águas na fisioterapia. Assim espero e assim, certeza. Contando com a contribuição de todas as pessoas, né? E nós só temos 34 segundos. Eu queria agradecer mais uma vez. Um beijo, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Com a gente. E, gente, fiquem atentos ao Instagram da Sobrafir, às redes sociais, ao site. Tem muita coisa para ser publicada. Muitos eventos vão vir, então fiquem atentos e participem. Foi um prazer.
Abraço, Muito beijo para obrigada. vocês. Tchau, Tchau, tchau. gente.